Performance de um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, embora a gente não entenda como isso é considerado arte, gerou polêmica e causou revolta em todo o país. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Isso não é arte! Essa arte não representa! Não vamos tolerar isso não! Os protestos na porta do Museu de Arte Moderna de São Paulo começaram depois que um vídeo correu à internet. A gravação foi feita durante uma performance na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira, essa semana no MAM. A proposta do coreógrafo Wagner Schwartz era interpretar a obra Bicho, da artista Lígia Clark. As esculturas da artista brasileira premiada mundialmente são feitas de alumínio e com muitas dobradiças. Foram criadas para que o público possa manusear e dar diferentes formas às peças. No tatame do MAM, o público poderia modificar as posições do artista. A cena que causou polêmica mostra mãe e filha interagindo com o corpo deitado nu no chão. A menina toca as mãos e pés do coreógrafo, sempre com a mãe ao lado. E depois segue para o lado do pai na plateia. Como os protestos se multiplicaram, a Promotoria da Infância e Juventude decidiu abrir inquérito civil para investigar se houve abuso ou se a direção do museu descumpriu o Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo a entrada da criança no evento e expondo a menina a um conteúdo impróprio ou abusivo para ela. Uma criança, em hipótese alguma, pode ser exposta diante de um homem nu, completamente nu, em nome da arte. Não é adequado que crianças e adolescentes permaneçam no recinto onde é exibida esse tipo de performance. O museu alega que colocou na entrada a informação de que haveria performance artística com nudez e que não havia conteúdo erótico no trabalho do artista. Mas o aviso não continha indicação de faixa etária. Para esse crítico de arte, o museu errou ao não prestar maiores esclarecimentos do que aconteceria na inauguração da mostra. A impressão que dá é que o museu realmente não pensou que uma criança poderia participar disso. Então, para mim, o erro de avaliação está aí. Todo mundo teria que ter avaliado melhor isso. No momento que você deixa uma criança de 4 anos manipular um homem nu, eu acho que você teria que ter pensado em todas as consequências. Então, acho que está muito além do certo e do errado, mas está na falta de uma compreensão maior do que aconteceu. Essa cartilha do Ministério da Justiça explica que desde 1988, quando acabou a censura, o país tem um sistema de classificação indicativa para cada faixa etária. São informações que ajudam aos pais ou responsáveis a decidir o que os filhos podem ou não ver ou participar. Só a classificação de 18 anos é restritiva, impede o acesso de menores, mesmo com a permissão dos responsáveis. Mas a lei indica a classificação apenas para filmes, jogos, DVDs e peças de teatro. Museus e exposições ficaram de fora da determinação. Para o presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo, é preciso proteger crianças e adolescentes. O museu, naqueles espaços em que tem cena de nudez, ele tem o dever de zelar pelo cumprimento da lei. Então, ele não pode se abster, querer colocar a total responsabilidade ali somente sobre a mãe. Ah, mas a mãe estava lá. Mas certamente há uma corresponsabilidade. Para essa sexóloga, a discussão deveria unir pais, Ministério da Justiça, museus e artistas também. Ela alerta que seria preciso avaliar os benefícios e malefícios de crianças participarem ou observarem obras dessa natureza. Quanto menor a criança, menos ferramentas ela tem para diferenciar, por exemplo, que aquele nu e que aquele toque naquele momento é uma apresentação artística diferente de um processo abusivo. Então, quanto menor a criança, mais se precisa explicar para ela e conversar que o consentimento, os limites em relação ao próprio corpo, a diferença entre o que é carinho, o que pode ser um toque abusivo. Ela precisa conhecer as partes do corpo e precisa saber os limites, que outro adulto não pode tocá-la nas partes íntimas, assim como ela também não pode tocar nas partes íntimas do adulto. Para essa advogada, mestre em educação, a polêmica abre espaço para uma reflexão.
Ela acha que a classificação etária deveria ser estendida também para museus e exposições de arte. Eu acho que a arte é livre, né? Para nós adultos é uma questão às vezes de bom ou mau gosto. Mas quando nós temos crianças envolvidas, aí nós temos uma legislação que vai ter que ser observada. E aí eu acho sim que seria interessante nós termos uma indicação etária, até para que as pessoas entendam se podem ou não levar. Eu acredito que uma criança de 4 anos ainda não teria condições cognitivas de abstração para entender ali qual a proposta do artista. Não, jamais. E como é que se chama, né, de arte, uma manifestação que expõe, no caso, uma criança, uma situação constrangedora como essa que a gente viu. Inclusive, o Museu de Arte Moderna, o MAN errou, porque feriu gravemente o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E errou também ao permitir a entrada da menina, mesmo com o consentimento dos pais, porque não levou em consideração o conteúdo explícito da apresentação. É preciso que tudo isso seja investigado e que os erros sejam punidos de acordo com a lei. E se não pensou, não imaginou que uma criança pudesse ir a uma apresentação, a uma exposição como essa, deveria pensar.